Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Mafia Guiar. E bom pessoal, a reflexão de hoje que eu senti no meu coração de trazer para vocês é sobre Tetelestai. Bom, é uma palavra muito bonita e todo mundo assim usa, sabe? Tem gente que tatua, gente que coloca em posters. E você que não sabe muito o que é, muito bem o que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje. Bom, o primeiro versículo da Bíblia que eu vou ler está lá em João 19:30, que diz: Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Em outras traduções, diz, que tendo-o provado, Jesus disse: Tetelestai, e então curvou a cabeça e morreu. Em outras traduções, fala assim. E, bom, o que significa tetelestai? O significado da palavra tetelestai é está consumado. Mas, às vezes, quando você fala assim, o que é tetelestai? Alguém te responde, está consumado. A pessoa fala, meu Deus, o que é estar consumado? Então, tetelestai é como se a gente estivesse falando que aquilo acabou, aquilo se findou, já se finalizou, sabe? Então, tetelestai, a palavra tetelestai significa que está acabado. Bom, o segundo versículo que eu quero ler é Colossenses 2, do 13 ao 14, que diz: Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque não eram judeus e não tinham lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-o na cruz. Bom, antes nós estávamos perdidos e Jesus morreu por mim e por você para tirar o meu e o seu nome do livro da morte e escrever no livro da vida, para nos dar liberdade, livre-arbítrio, para nós decidirmos, sabe, tudo isso. E, bom, acho que todo mundo aqui sabe que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Porém, ele fez isso por uma coisa. Bom, uma vez eu estava numa igreja e o pastor contou a seguinte história que eu vou contar pra vocês agora. O pastor contou que, pra gente imaginar, uma grande casa. Nessa casa tinha um pai e um filho. E tinha uma porta na casa específica que o filho sempre ia e perguntava pro pai: Pai, o que tem atrás dessa porta? E o pai não respondia. Pai, o que tem atrás dessa porta? E ele sempre perguntava. E um dia o pai mostrou o que tinha atrás dessa porta. Atrás da porta tinha um grande mundo com muitas pessoas. E então ele falava, nossa, pai, que legal. Por que que... Gente, ignora que meu gato tá aqui, mas tudo bem. Então, o pai dele falava, filho, essas pessoas, a gente não pode ajudar elas. E então ele falava, pai, por quê? Eu quero ir lá conhecer essas pessoas. E aí ele falava, filho, a gente não pode. E ele ficava, por quê? Porque essas pessoas não estão salvas e elas não podem vir pra cá. E aí o filho virou pro pai e falou, mas o que eu posso fazer pra elas virem? Aí ele falou, pra elas virem você tem que ir lá e morrer. E elas vão te matar. Mas aí sim, elas vão poder vir aqui e desfrutar de tudo isso que a gente tem. Então ele foi e morreu, para que hoje nós conseguimos ser perdoados, sabe? Através daquele sacrifício que ele fez, através da morte dele, nós conseguimos só chamar por ele, suplicar e pedir a presença dele, e ele vem até nós, nós conseguimos falar com ele. Bom, quero ler Romanos 8:1, que diz, 1 e 2. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, nos trouxe vida para estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei e do pecado da morte. Bom, a morte dele nos livrou de toda a nossa condenação e ele nos limpa, para que hoje, quando nós nos arrependemos de coração, nós não precisamos sacrificar um animal, nós não precisamos
de fazer nada disso, sabe? Fazer um sacrifício, sim, palpável, mas se arrepender de coração, sabe? Se nós nos arrependemos, nos dobramos o nosso joelho, oramos e falamos para Deus que nos arrependemos, e se esse arrependimento for de coração, Deus, ele te perdoa, porque o sacrifício, o Cordeiro perfeito já foi crucificado na cruz, que foi Jesus. Então, quando Jesus disse Tetelestai e morreu, aquilo foi um marco, porque ele marcou ali que todas as coisas, as nossas condenações, todos os nossos pecados, ali naquele momento, foi perdoado, foi perdoado, já foi pago. A dívida com o pecado foi pago, e por isso nós temos a liberdade agora de ter os nossos nomes escritos no livro da Bíblia. E a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e vive os mandamentos dele, vive o que ele tem para você, você é apagado do livro da morte e escrito no livro da vida. Porque eu vejo muitas pessoas falando, se você aceita Jesus e você ama ele, o seu nome é escrito no livro da Bíblia, mas não é somente isso, sabe? Você tem que viver uma vida com ele, você tem que amar ele de todo o coração, você tem que amar ele, ser submisso a ele, porque se você ama ele e você não segue o que ele quer pra você, você é um simpatizante de Deus, entende? Você não pode ser hipócrita em amar a Jesus. Então, se você ama... Ai, meu Deus. Se você ama a Deus, mas nas suas atitudes não condizem, sabe? Você fala algo que não devia, você trai o seu parceiro, você faz coisas que não convém à sua idade, você beija pessoas aleatoriamente, namora pessoas sem ter idade, você faz fofoca, você mente, você não vive Cristo. Logo, você não ama ele, mas você simpatiza, você gosta daquilo, mas você não ama de todo o seu coração, você não é submisso, porque quando nós estamos carentes, assim, vou usar outra palavra, quando nós estamos precisando da vontade do Senhor na nossa vida, quando estamos precisando da presença dele, sabe? Quando nós precisamos da ajuda dele, essa é a frase, quando nós precisamos da ajuda dele na nossa vida, para determinada área financeira, para o seu casamento, para o seu namoro, para a sua vida emocional, saúde, aí sim nós chamamos ele. Nós suplicamos a presença dele, pedimos e pedimos e pedimos. Mas, e na hora que é pra gente viver a vontade dele, a gente não vive. Tem uma frase que eu gosto muito que é: ore pelas suas atitudes, para você não ter que orar pelas consequências. Se você segue o que Deus quer pra você nas suas atitudes, você não tem que orar pelas consequências. Senhor, eu fiz tal coisa, me ajuda com tal coisa. Você não precisa disso, porque antes disso, você orou pra Deus pra saber o que ele queria pra você, o que ele queria que você fizesse, o que ele achava sobre determinado assunto, sabe? Então, ande com Deus, se entregue a ele, seja submisso. Nós vemos tantas pessoas falando que somos submissos. Bom, em um time de futebol, quando o seu time marca um gol, você não comemora, você não pula, você não grita, você não vibra, você não tem um júbilo por aquilo. É isso que você tem que ter com Deus, com Jesus. Se Jesus falou, não é pra você fazer isso, vai doer, porque às vezes é uma coisa que você queria fazer. Mas entenda, a vontade dele é melhor. E não deixe a sua carne vencer o seu espírito. Imagina que você tem dois lobos. Um lobo chamado carne e outro lobo chamado espírito. E durante o dia, você vai alimentando a carne ou o espírito. O espírito você alimenta ouvindo um louvor, lendo a Bíblia, orando, falando com Deus. E o outro, fazendo as coisas que você, como humano, tem vontade e desejo de fazer. Como? Fazer algo que você não devia, contar uma mentirinha, uma fofoquinha, ver um vídeo que não devia, ver um filme que não deveria, ouvir uma música que não te convém, ter uma amizade que não te convém. E no final do dia, se você colocar esses dois lobos pra brigar, qual deles vai ganhar?
A carne ou o espírito? Então, nós temos que pensar nisso. Eu lembro que eu fui na casa de uma amiga minha e quando eu cheguei no quarto dela, ela tinha um post-it, assim, no meio do quarto dela, um post-it grudado na parede. Qual lobo você alimentou hoje? E eu fiquei pensando naquilo, ela até me inspirou e eu colei um post-it no meu quarto também. E eu aconselho você a colar um no seu também. Assim, toda vez que você acordar, olha para aquilo e medita um pouco, sabe? A palavra de Deus fala pra gente meditar na palavra dele dia e noite, sabe? Meditar não é você pegar a Bíblia, ler uma vez e passar, seguir a sua vida. É você meditar, pensar naquilo, sabe? Você pensar em todos os detalhes daquele texto. E quando você acorda, você lê que lobo você alimentou hoje. É pra você pensar nas suas atitudes do seu dia, sabe? Pra você viver Cristo, porque Ele morreu e Ele pagou um alto preço pra você estar aqui e ter a sua salvação hoje. Então, não jogue isso no lixo, não jogue isso no ralo. Pensa, eu gosto de pensar também que a cada pecado que a gente comete, é como se a gente crucificasse de novo Jesus na cruz. Então, quando você pecar, antes de você pecar, pensa, cara, vale a pena eu levar de novo Jesus na cruz? Não vale a pena. Jesus não tinha pecado. Jesus era o Cordeiro perfeito, sabe? Então, não vale a pena você crucificar novamente Jesus para satisfazer um desejo da tua carne, sabe? Então, pense nisso essa semana e um beijo no coração de vocês. Eu espero que Jesus esteja com vocês, guardando vocês cada dia mais. Um beijo, gente!